Olá pessoal, tudo bem? Ontem eu postei nas minhas redes sociais que hoje a gente faria a nossa primeira aula durante o período de isolamento social. E essa primeira aula vai falar sobre vírus, né? Já que nós estamos passando por esse momento onde o coronavírus ele está presente, né, em todo o mundo, né? Tornou-se uma pandemia mundial. E aí nada melhor do que a gente falar sobre vírus, tá? É um assunto recorrente, sempre cai nas provas do Enem, e é interessante que todos fiquem atentos a isso, certo? Não irei falar sobre todas as doenças, mas irei falar sobre algumas que estão preocupando o nosso Brasil. Inclusive algumas doenças que já tinham sido erradicadas do país e que recentemente voltaram, ou por imprudência da própria população, ou então pela influência da circulação de pessoas sem tomar as devidas precauções, certo? Então, eu vou estar sempre olhando aqui para a lateral, porque eu estou com o Data Show aqui do lado, certo? Então, vamos lá, vamos começar. E as principais doenças que a gente vai falar nesse vídeo hoje, nessa aula, é o sarampo, o HIV, a gripe, as hepatites, certo? A, B e C, a dengue, a febre amarela e o coronavírus, certo? Então, vamos lá, vamos começar, né? O sarampo, ela é uma doença que tinha sido erradicada do Brasil, né, por muitos anos. E recentemente, de um ano para cá, 2 anos para cá, o sarampo ele voltou novamente a aparecer, né? E infectou algumas pessoas por todo o Brasil, certo? Então, o sarampo ela é uma doença infecciosa, grave, causada por um vírus que pode ser fatal, certo? E aí, como boa parte das doenças causadas por vírus, ela pode ser transmitida, né, através de tosse, fala, espirro, né, e principalmente pela saliva, certo? E a única maneira de evitar o sarampo é a vacina. Uma vez você contaminado por ele, você tem todo um tratamento, todo um período de repouso para poder você se recuperar, tá? Mas aí o principal é que o contágio do sarampo ele é feito basicamente pela saliva, assim como boa parte das doenças causadas por vírus, certo? O HIV ele é muito comum. Agora o HIV entrou no rol de doenças crônicas como a diabetes, como a hipertensão, recentemente justamente pelo seu alto nível de contágio que já está no mundo, né? É uma pandemia mundial. Em todos os países do mundo existem pessoas que convivem com o vírus HIV. E aí ela entrou nesse rol de doenças crônicas. Porém, é uma doença que ela pode matar, certo? Então, o HIV, na verdade, é a síndrome, né? É a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana e que causa a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana. O seu principal contágio é a partir de relações sexuais sem prevenção e pelo contato direto com o sangue, certo? Hoje em dia é muito difícil alguém ser contaminado pelo HIV por uma transfusão de sangue, porque existe todo um protocolo na doação de sangue que as pessoas fazem para poder ser transmitida para outras pessoas, né? Para poder ser utilizado por outros. Então, hoje o contágio por HIV, né, via transfusão de sangue é muito pequeno em relação a antigamente, né, nos anos 80, anos 70, anos 80, certo? Hoje o principal foco de transmissão do HIV ainda é as relações sexuais sem prevenção, certo? Então, galerinha jovem, ó, consciência, usem camisinha, certo? Ainda não há uma cura, né, para o HIV, sendo que recentemente, alguns casos, né, foi até televisionado, foi passado pela grande mídia, de uma provável cura, né, que foi feita num estudo experimental a partir do tratamento, né, como se tivesse sido feito um tratamento para um câncer, né, e a partir daí perceberam que as células contaminadas pelo vírus, né, que o vírus basicamente tinha saído do corpo dessas pessoas. Porém, ainda são estudos, certo? Então, o ideal ainda é se prevenir. Se bem que
o portador do HIV, a pessoa que convive com o vírus HIV, existe o coquetel, né, de medicamentos que essas pessoas tomam e podem conviver e viver muitos e muitos anos, certo? Mas não deixa de ser um trabalho a mais que você tem. Então, entre você viver tomando medicamento e você viver mais saudável, é melhor viver mais saudável e se prevenir. Beleza? E aí, vou falar agora também de uma doença causada por vírus, que ela é muito comum, bastante comum, por sinal, que é a nossa gripe, né? Que é provocada pelo vírus influenza e tem um grande potencial de transmissão, né? Normalmente a transmissão, né, também é feita por saliva, né? E os principais sintomas dela é febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, enfim. Como toda doença viral, basicamente os sintomas, as transmissões são as mesmas, certo? No ato de falar, você pode transmitir a gripe, né? Sai na saliva, enfim. O vírus, o influenza, ele está no ar, circulando a todo momento, né? E o principal tratamento hoje é a vacinação, né? A vacinação hoje é a forma mais eficaz, de prevenção contra a gripe e suas complicações, principalmente em pessoas idosas e em pessoas chamadas do grupo de risco. São pessoas cardíacas, pessoas que têm problemas crônicos, como no caso a hipertensão, a diabetes, o HIV, enfim, câncer. Então são pessoas que estão nesse grupo de risco e que precisam se prevenir, né? Então eu sou grupo de risco, eu tenho hipertensão e tenho diabetes. E assim que começar a vacinação para o meu grupo de risco, estarei lá para tomar minha vacina. Por enquanto, está sendo apenas para os idosos e profissionais da saúde. Então, se você tem mais de 60 anos, procure o posto de saúde do seu município, no caso aqui de João Pessoa, procurar os ginásios locais de cada bairro, que é onde está sendo feita a vacinação, certo? Lembrando que tem alguns locais que já acabou a vacina, porém, segundo as secretarias de saúde, tanto do município quanto do estado, já disseram que está sendo providenciada. Então, cuide que a gripe também mata, certo? Hepatite. Gente, hepatite é uma doençazinha que a gente pensa que tem pouco, mas ainda existem muitos casos de hepatite circulando no mundo, certo? E a hepatite, ela basicamente, ela atinge o fígado, então ela é uma inflamação do fígado e pode ser causado por vírus, certo? Também pode ser causado pelo uso excessivo de remédio, de alguns remédios, álcool e outras drogas. Então, a hepatite você pode adquirir essa doença por diversas formas, mas os vírus também são um dos principais causadores dessa doença, certo? Então, o contágio, normalmente, ele é feito também por gotículas de saliva, ou então por você ter ingerido alimentos ou água contaminada, certo? O que é que acontece? A saliva e nas fezes está presente o vírus da hepatite. E aí você vai dizer, oxente, mas eu não como cocô, né? Que coisa, não? Mas muitas vezes o que é que acontece? A água da irrigação daquele alface que você faz a sua salada, ela está contaminada. E dentro dela vem o quê? O vírusinho da hepatite. Aí você chega, faz a sua saladinha maravilhosa e de repente você está comendo bosta. E aí? E aí você pega a hepatite, certo? No caso, a hepatite A, a hepatite E, né? Ela pode ser contágio feco-oral e condições precárias de saneamento básico, de água e higiene pessoal e dos alimentos, certo? E a transmissão por contato por sangue, relações sexuais, compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates e outros objetos também, que nesse caso é o vírus mais comum na hepatite B, C e D, certo? Bom, seguindo aqui com a hepatite, os principais sintomas, né, das hepatites são dor e desconforto abdominal, dor muscular, fadiga, náusea, vômito, perda de apetite, no caso febre, urina escura,
amarelamento de pele e de olhos. Normalmente a pessoa, quando ela está com hepatite, ela fica uma pessoa muito amarelada, de certa forma faz até um cosplay de família Addams, sabe? Aquela pessoa sem vida, né? Às vezes pode não ser nada, mas de repente pode ser uma hepatite. Então o ideal é você procurar um serviço de saúde para fazer um teste rápido, né? Então o diagnóstico ele é feito bem rápido, bem simples. Você vai em qualquer local, qualquer posto de saúde. Aqui em João Pessoa, para quem é de João Pessoa, tem o CTA, que fica lá em Jaguaribe, no complexo do Clementino, não, perdão. Que fica ali no complexo do Cais de Jaguaribe, né, do chamado Cais de Jaguaribe. E o CTA, né, que é o Centro de Triagem e Aconselhamento, fica lá. E você pode fazer o teste rápido, gente. Uma gotinha de sangue. Fura o dedo, bota lá no aparelhinho bem pequenininho, 5 minutos você sabe se tem ou não a hepatite, certo? E a prevenção é via vacinação, certo? Que também é distribuída gratuitamente pelo SUS, tá? Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo é que nós valorizemos o nosso SUS, certo? Ele é precário? Ele é precário. Mas só que o nosso SUS, ele é quem vem salvando o nosso Brasil. Ou bom ou ruim, ele vem salvando. E se você é governante e chegou a ver ou vai ver esse vídeo, invista no nosso SUS, certo? Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que a saúde ela é garantida pela sua Constituição. Então vamos dar valor, certo? Vamos investir no nosso SUS, que o nosso SUS ele tem futuro. Agora basta a gente começar, os nossos governantes começar a investir no SUS como ele deve ser, certo? Então, nossa vacinação, ela é toda gratuita, certo? E pouquíssimos lugares do mundo acontece isso, tá? Vamos valorizar o que é nosso, beleza? Vou falar de uma doençazinha agora que ela é... Eu acho interessante essa doença, porque assim, é uma coisa que é impressionante. Como é que pode ainda, nos tempos de hoje, essa doença está existindo, que é a dengue. Eu lembro que em 1998, lá em Araruna, quando surgiu um grande surto de dengue no Brasil, foram feitas as Olimpíadas da Dengue, né? Que todas as escolas, todos os órgãos do município se reuniram para combater essa doença. E aí foi feita uma grande gincana dentro da cidade e conseguiram, na época a gente conseguiu recolher muito lixo, muita latinha, muita garrafa, muito pneu, muita coisa que são os focos dessa doença, né? Do mosquito, né? Do Aedes aegypti, que é o transmissor dessa doença. E de 98 para cá muita coisa não mudou. Então ainda existem muitos casos de dengue no Brasil, certo? Então vamos fazer a nossa parte, né? Vamos tampar a caixa d'água, vamos botar as garrafas de cabeça para baixo, vamos isolar o nosso lixo, certo? Jarros de planta, então vamos botar aquela areiazinha naquela parte de baixo para que a gente consiga acabar de vez com a dengue. É impossível? Não, é possível. Basta que nós se unimos e começamos a fazer o correto, certo? Então, a dengue, tanto a dengue como a febre amarela, é transmitida pelo mesmo vetor, né, que é o mosquito Aedes aegypti. E ele, para poder conseguir se proliferar, ele precisa de água parada. Eu lembro que antes ele só se proliferava em água parada e limpa. E hoje o mosquito ele se prolifera até em esgoto, certo? Então veja o poder de mutação desse mosquito, né? E se a gente continuar sem fazer a prevenção devida, tudo isso só pode piorar. E aí os principais sintomas da dengue é a febre alta, né, acima de 38 graus e meio, dores musculares, dor nos movimentos dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e as manchas avermelhadas no corpo. Em casos graves, né, da dengue, ela pode causar a hemorragia, certo? Os sintomas da febre amarela, já que é transmitido pelo mesmo mosquito, pelo mesmo vetor, é o início súbito de febre, calafrios, dores de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza, certo? E aí, o tratamento para a dengue
né? Normalmente ela é feita via assistência de saúde e o principal tratamento é fazer o repouso e ingerir bastante líquido, de preferência água, não tomar medicamentos por conta própria, porque o que é que acontece? Muitas vezes a automedicação ela pode ser fatal no caso da dengue, certo? E principalmente a parte da hidratação, certo? Com soro, em casos mais graves, você vai para o hospital ou serviço de saúde e lá é passado outras medicações para que você consiga tratar a dengue. Mas de início, o principal é o repouso líquido e os medicamentos são os paliativos que o médico ele passa, né? No caso da febre amarela, a prevenção a principal prevenção vem pela vacina, mas aí também o tratamento é feito justamente dando aquela assistência ao paciente parecido com o da dengue. No caso da febre amarela, quando ela vem muito forte, tem a questão que você fica hospitalizado para poder fazer o tratamento mais rígido, digamos assim, certo? E aí, nessa aula que a gente está tendo agora, então eu estou mais assim teórico, eu estou mais explicando, eu estou mais falando quais são essas doenças especificamente, e os seus tratamentos e sintomas e formas de contágio, né? Então, é interessante vocês, depois disso daqui, eu vou deixar uma referência que vocês vão ver que tem todas catalogadas, todas as doenças, sejam elas causadas por vírus, bactérias, protozoários, certo? Vou deixar um site bem massa, vocês vão lá e pesquisem, beleza? E por fim, das doenças que eu cataloguei causadas por vírus, para falar nessa aula para vocês, vem agora o novo coronavírus, né, ou Covid-19. E aí, a disseminação desse vírus, ele vem sendo muito rápida, né? É um vírus que até então ainda era desconhecido da grande maioria da população científica, e ele foi basicamente descoberto ali por volta do mês de dezembro, dia 30, dia 31 de dezembro, certo? E o período de incubação desse vírus varia de 2 a 14 dias, né? E o principal problema do coronavírus, que é o que vem causando justamente essa questão do isolamento social, é a sua forma de transmissão, certo? Então, a sua transmissão ela pode ser feita pelo toque, no aperto de mão, gotículas de saliva, espirros, tosse, catarro ou qualquer outro tipo de objeto e superfície contaminada. O que é que acontece? Durante esse vídeo, vocês perceberam que eu já ajeitei o óculos, já passei o dedo no nariz, já passei a mão na boca. Isso porque eu estou isolado, eu estou em casa, certo? Se eu faço isso em casa, bota a mão na boca, bota a mão no nariz, bota a mão no olho, e eu esteja contaminado com a Covid-19, e eu saio na rua, ao apertar a mão de alguém, eu estou contaminando essa pessoa. Eu estou contaminando essa pessoa. E essa pessoa pode desenvolver ou não o sintoma, certo? Mas ela pode ser infectada. Então, se eu tenho a Covid-19, eu tenho que ter todo cuidado quando eu sair da minha casa. Então, primeiro passo, já que eu toquei no nariz, toquei na boca, ajeitei o óculos, primeira coisa, lavar bem as mãos com água e sabão, certo? Lavar entre os dedos, que é muito importante, às vezes a gente esquece, certo? Ó, dessa forma aqui, ó, você passa o sabão na mão, lava bem, certo? Ó, parte de cima da mão, palma da mão, o pulso. Depois que você lava isso daí bem direitinho com água e sabão, você seca a sua mão e você sai na rua com a máscara se você já tem algum sintoma, certo? Então você bota a máscarazinha no rosto e sai, se caso precise resolver alguma coisa. Caso não, o melhor é ficar em casa, certo? Todos os jornais, todos os sites, enfim, tudo quando se fala em coronavírus, quando o país, o estado ou município cumpriu
o período de isolamento social como se deve, os índices eles estão baixando, certo? Então, a transmissão, né, eu acabei de falar, que é sobre espirro, tosse, catarro, gotículas de saliva. E os sintomas, né? Os principais sintomas, gente, do coronavírus, o mais comum é a febre, a tosse e principalmente a dificuldade para respirar, certo? Entre outros sintomas parecidos com o da gripe, certo? Só que aí o que acontece? Hoje a Organização Mundial de Saúde, né, já informou que qualquer sintoma parecido com o da gripe, seguido de tosse, febre alta acima dos 38 graus e dificuldade para respirar, pode ser considerada o coronavírus, né? Pode ser considerado que a pessoa esteja com o coronavírus. Então, é de grande importância você se proteger, certo? E como é que você se protege? Você estando em casa, lavar a mão com frequência. Se você está no trabalho, você está naqueles serviços essenciais, como supermercados, postos de gasolina, hospitais, né? E atendentes de farmácia. Então, você está trabalhando em um local que você não pode, né, de forma alguma, estar fazendo a parte do isolamento social, é você lavar as mãos com frequência, como eu expliquei ainda agora, né, principalmente entre os dedos. Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz. Detalhe, normalmente nós cobrimos com a mão. O que é que acontece? Quando eu espirro, quando eu tosso, vai ter gotículas de saliva aqui. E se eu toco em outra pessoa ou em algum lugar, eu vou estar contaminando. Dos dois, a maneira correta é ou eu usar, nesse caso aqui é só ilustrativo, tá? Um lençozinho de papel, coloco, espirro e tosso, espirro nesse lenço de papel, dobro e jogo no primeiro tambor de lixo, ou então eu uso essa região aqui para poder tossir, porque eu não tenho contato direto com ninguém nessa região, certo? Então, evitar tocar olho, evitar tocar nariz, principalmente quando você pega em alguma superfície que você não conhece ou que você desconhece o procedimento de higiene ali daquele local. Se você precisa estar na rua ou no seu trabalho, é essencial você estar no seu trabalho, você não tem como fazer o isolamento. Quando você for se comunicar, é importante manter uma distância de pelo menos 2 metros, né, da pessoa. Evitar abraço, evitar o beijo. Infelizmente, nesse momento, a gente tem que fazer isso, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de abraçar, de beijar, de apertar a mão, de conversar, muito dessa parte do toque, mas a gente tem que se prevenir. Então, é momentâneo, é temporário, mas é melhor a gente prevenir do que remediar, como diz o ditado popular, certo? Não compartilhar objeto pessoal, talher, toalha de banho, enfim, né? Evitar aglomeração, gente, pelo amor de Deus. Evitem aglomeração. O que eu venho vendo é que ainda aqui em João Pessoa tem alguns locais que estão, assim de gente, certo? Então, assim, temos que evitar ao máximo. Quanto menos pessoas estiver na rua, você pode ficar em casa, você fica em casa. Você não saia, porque se você sai, você está botando a sua vida em risco e a vida de outras pessoas, certo? Então, basicamente é isso. O tratamento contra o coronavírus, né, ainda não existe. Os médicos tratam os sintomas para evitar o agravamento da doença. Então, todo tratamento que existe para o Covid-19 são paliativos, certo? Em casos graves, existe a questão dos respiradores mecânicos, mas o tratamento ele é basicamente paliativo. Ainda não existe uma vacina, ainda não existe um medicamento que seja 100% eficaz, certo? Já existem alguns medicamentos aí que eles ajudam e eles auxiliam, mas dizer curou devido àquele medicamento ainda, prestem bastante atenção, para depois não dizer que o professor Remo
está dizendo abobrinhas, mas ainda não é 100% comprovado, certo? Ajuda em alguns pontos do agravamento da doença, mas ainda não é a cura do Covid-19. Então, gente, essa aula ficou longa, né? Ficou mais de 25 minutos, mas em outras que eu ainda irei fazer essa semana, inclusive uma só com exercícios do Enem, eu já fiz uma seleção de 5 questões de Enem sobre doenças causadas por vírus, bactérias e protozoários, que é muito comum no Enem fazer essa mescla de doenças. Às vezes a questão ela é o seguinte, ela fala um sintoma, sei lá, tosse, espirro, enfim, diz alguns sintomas e pergunta se isso é sintoma de uma doença causada por vírus, protozoário, bactérias, fungos, enfim, né? E às vezes confunde. Por quê? Porque os sintomas de doenças causadas por vírus, às vezes, podem ser sintomas de doenças causadas por bactérias e também por protozoários ou fungos. Então, é importante a gente saber, tá? E aí eu vou deixar uma dica aqui muito bacana para vocês. O slide que eu usei para fazer essa aula para vocês e que eu venho usando já há um bom tempo como fonte de pesquisa é o site saude.gov.br, tá? É o site oficial do Ministério da Saúde. Ele sempre vem atualizado, inclusive sobre o coronavírus. Ele está bem atualizado com sintomas, tratamentos e prevenções, e que todos vocês possam ir lá e assistir, e fazer as suas pesquisas. Lá tem o alfabeto, ou seja, a aba, quando você entrar no site saude.gov.br, na sua lateral esquerda, vai ter lá uma abazinha, logo a primeira, Saúde de A a Z. Quando você clica nessa aba, vai aparecer todas as doenças catalogadas. De A a Z, certo? Doenças virais, doenças bacterianas, doenças causadas por protozoários, doenças causadas por fungos, enfim. Todas as doenças vai ter lá, certo? Então lá vai ter sintoma, contágio, tratamento. Então você vai ficar bem informado e por uma fonte oficial, certo? Então, quem gostou dessa aula, certo? Compartilhe com outras pessoas e, como eu disse, durante a semana, nesse período de isolamento, estarei fazendo outras aulas. A próxima aula será exercícios do Enem, certo? De questões que foram utilizadas nos Enems passados sobre vírus, bactérias e protozoários, doenças causadas por vírus, bactérias e protozoários. Como eu disse, o Enem usa muita pegadinha e às vezes a gente peca apenas por um detalhe, certo? Desculpa ter falado muito rápido, porque realmente eu tentei fazer com que o vídeo ficasse o menor possível, já está chegando nos 30 minutos, né? E desculpa também a ofegância, tá bom? Então, quem gostou, compartilha, dá o coraçãozinho, não é isso? Que vai ficar lá no IGTV e em breve mais novidades. Muito obrigado a todos que acompanharam esta aula.